Salve pessoal, meu nome é Silvio Alencar Cândido Sobrinho, eu tenho mestrado em Bioquímica e atualmente estou cursando o doutorado em Ciências Médicas pela Federal do Ceará. Sejam todos bem-vindos. Esta é a primeira aula do módulo 3, que tem como tópico a identificação de metabólitos oriundos de LC-MS via pré-processamento pelo MZMine e uma tentativa de anotação, né, de investigação de anotação com o MetaboAnalyst. A gente vai utilizar essa suíte aqui de ferramentas, que é a ProteoWizard, que ela é utilizada na proteômica. E a gente vai utilizar dessa suíte inteira aqui, desses programas, a gente vai utilizar um programa, que é o MS Convert. O segundo programa que a gente vai utilizar é o MZMine, a gente vai utilizar também no nosso computador. Você tem que vir aqui no site oficial dele, do MZMine. Deixa eu botar aqui. Pronto, esse aqui é o site oficial. Vocês vão em Downloads e clique bem aqui, ó. MZMine pode ser baixado aqui. Aí a gente clica aqui e é redirecionado para o GitHub. E aí você pode baixar a versão que você precisar, né, do Linux, do Mac ou Windows. E aí, finalmente, o que seria o MetaboAnalyst? O MetaboAnalyst é uma plataforma que envolve vários módulos para trabalhar com dados de metabolômica. A gente vai utilizar, na aula de hoje, este módulo de análise estatística e, posteriormente, a gente vai utilizar o Functional Analysis do MS Picture Pathways, certo? É importante que a gente entenda como funciona cada módulo, qual o princípio de funcionamento e, principalmente, como os dados são organizados. Os arquivos que vocês vão receber são esses aqui, ó. Conversão, que tem um arquivo, que é o primeiro arquivo que a gente recebeu do equipamento da corrida, a primeira corrida que a gente fez. E o MZML, a pasta MZML com esses arquivos convertidos. Nessa pasta contém quatro amostras de controle de qualidade, um branco, que foi feito o quê? Foi adicionado lá no tubo os reagentes para acontecer o processo, mas não foi inserida a amostra biológica, certo? E os controles aqui e os tratamentos. Eu vou rodar aqui no Linux, mas o programa que vocês vão ter que chamar aqui, carregar, utilizar, é esse MS Convert GUI. O formato é parecido. Na verdade, esse aqui é o programa do Windows, né? Então, o que a gente vai fazer lá no Windows? Então, a gente vai selecionar a lista de arquivos. Vamos clicar aqui em Browse. Pronto. Então, a gente pode ver que aqui ele é um Thermal Raw. Então, vou clicar aqui em Abrir. Adicionar. Pronto. Aí aparece aqui na lista a lista de entrada e a pasta de saída dos resultados da conversão. O formato que a gente vai escolher é o MZML. Então a gente vai converter esses dados para Centroid utilizando essa função aqui, ó, é o pick picking, certo? Então a gente vai clicar aqui, a gente vai deixar em Vendor e aqui a gente vai escolher os níveis de MS que a gente vai trabalhar. No caso, a gente vai estar utilizando os níveis MS1 e MS2. Então a gente preenche aqui 1 e 2 e clica em adicionar. Pronto. Então, antes estava assim, né? Qualquer coisa que estava lá antes, o pick picking, e vocês vão ter que arrastar manualmente para que o pick picking seja a primeira tarefa a ser feita. E aí você clica em iniciar. Daqui a gente já pode fazer o pré-processamento com MZMine. No Windows, como vocês carregaram o arquivo batch, ele vai aparecer uma caixinha dessas aqui e vai ficar indicando o que é que está acontecendo. Então a gente primeiro tem que carregar os arquivos. Vamos lá carregar os arquivos. São esses arquivos aqui que eu vou enviar para vocês, né? Vocês também podem clicar com o botão direito e mostrar exibir o Total Ion Chromatogram. Você clica aqui. Eu vou deixar no Auto Range, eu vou clicar aqui no Auto Range.
Então a gente pode dar uma visualizada aqui nos nossos dados. Então terminou de carregar, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois. Um conceito interessante que a gente tem que entender, que eu vou falar agora, são os scans. A gente pode visualizar eles aqui, acho que é por aqui. Se vocês estão vendo, a gente tem os scans aqui, que são as quantidades de leituras que o detector realiza. Por exemplo, quando um precursor desse colide com o detector e o detector faz a leitura da intensidade, ele não faz só uma leitura, ele faz leituras em frações de segundos. Então ele pega várias leituras de uma colisão só. O que a gente vê no final é uma visão 1D de um monte desses scans sobrepostos, né? Quando a gente faz a centralização. Mas o que acontece por trás dos panos é que existem várias leituras do histograma. Ok? Então, para a gente fazer a detecção de massa MS1, MS2 e reconstrução do cromatograma, a gente vai começar primeiro pela MS1, a gente vai clicar em Raw Data Methods, Feature Detection, Mass Detection. Então a gente vai aqui em Filtros, coloca MS nível 1, a gente clica aqui no Auto Range, polaridade negativa e o tipo de espectro centroide. A gente clica em OK. Aqui no Mass Detector, que já está como centroide, a gente clica em Reticências e clica no Preview. Então a gente vai botar aqui que é um nível de base de ruído. Eu vou deixar de 5 EA4 para MS1. Aqui são os scans, ó, que eu estava falando antes. A gente pode dar uma olhada nos scans. Aqui é do branco, né? Aí aqui tem os controles de qualidade. Controle de qualidade 1, 2, 3 e 4. E as amostras em si. A amostra controle 1, 2, 3, 4, 5. E a de tratamento. Então, a gente vai colocar esse nível de ruído aqui. Que é o que eu estou falando aqui para o programa. Eu estou dizendo que tem um nível de noise. Ó, intensidades menores do que este valor são interpretados como ruído. Como se fosse ruído da máquina. Como se não fosse nada, como se não fosse um feature. Então a gente pode ajustar isso aqui para a gente fazer uma pré-seleção do que de fato seriam precursores ou não. Isso vai depender muito do equipamento, vai depender do que você está analisando. Vai ter que ver a questão do custo-benefício de até se onde a gente vai detectar muitas coisas e a gente pode acabar confundindo depois os dados no futuro, porque vai ter muita informação para trabalhar e pode dar falso positivo. Ou até quanto a gente pode aumentar esse efeito de base de ruído, de forma que a gente acabe não tendo muita informação útil. Ó, por exemplo, eu vou botar aqui 510 a quinta, então ele está detectando tudo que passa de 510 a quinta, de fato é um feature, e abaixo disso é ruído da máquina, do equipamento, é erro de leitura por variações do equipamento. O que está em azul é o que não vai ser considerado como dado efetivo. E o vermelho é o que são os picos detectados, que de fato vão ser utilizados nas etapas seguintes como dado útil. Eu vou deixar aqui de 510 a quarta, certo? E vou dar OK. E pronto, você deixa ajustado dessa forma aqui e dá OK. Vou fazer a mesma etapa, mas para MS2. Então a gente vai novamente em Raw Data Methods, Feature Detection, Mass Detection. Aí novamente, como selecionado, né, na janela anterior, a gente vai em Filtros, a gente vai em MS2, vou clicar aqui por desencargo de consciência, né, mas já estava nos valores corretos, polaridade negativa e o tipo de espectro centroide. O MS2 ele é um pouco menos sensível que o MS1, então eu vou botar aqui como se fosse a metade da sensibilidade, 2.5 é a quarta.
ok? E vou dar ok. E aí eu vou clicar em cromatograma. Então a gente vai em Raw Data Methods, Feature Detection, Adapt Chromatography. Tá, vamos por ordem, né? Raw Data Files, como selecionado na janela anterior. Filtros. Não vou mexer no número de scans, no tipo de filtro no inteiro. Eu vou mexer no tempo de retenção, MS1, polaridade negativo e centroide no tipo de espectro. Vou dar OK. Aqui é importante que a gente clique em escolher massas, que foi o que a gente fez anteriormente. Aqui a gente está dizendo o número de scans que deve ter para um feature ser considerado de fato uma amostra ou não, e não uma faltar o Group Intensity Threshold e o Highest Intensity para o mesmo nível do MS1. E a tolerância aqui de massa-carga é de 0,10 ppm. Isso aqui tudo vai depender do equipamento, certo? Então, vai depender do equipamento, da sua experiência com o equipamento. O ideal seria conversar com pessoas que já trabalham com o equipamento e principalmente com o técnico, né? Que ele pode falar sobre as questões de resolução do equipamento. Então a gente vai aqui em Feature List Methods, Feature Detection, Chromatogram Deconvolution. Então a gente vai novamente confirmar aqui que são os arquivos selecionados na janela anterior. Vou usar aqui para o nosso exemplo o Local Minimum Search, certo? A gente vai configurar o algoritmo e a gente vai setar para os seguintes parâmetros, com base sim no que a gente já tem de experiência dessas amostras e do equipamento. O limiar cromatográfico, 10%. A janela de tempo de retenção menor, né, em tempo em minuto, é 0,01. A altura mínima relativa é 10%. Eu vou setar aqui o height mínimo como 2,5. Não, vou botar 2EA5, porque eu estou usando aqui pelo menos como base a referência do MS2, né? Mas o que seria metade da melhor resolução. Eu usei 2EA5 ou 2EA4? Acho que foi 2EA4. E o mean ratio, né, a razão entre o top e o edge, eu vou botar 2. E aqui eu vou deixar de 0,05 a 2. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é para a gente poder selecionar as áreas dos picos, certo? Eu vou clicar aqui no Preview e a gente vai ter a noção do que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer também o Range para o MS2, né? Para fazer o pairing com base no MS2. Vou botar 0,01 Daltons e com base no tempo também 0,01 e vou dar OK. Então agora a gente vai fazer o processo de agrupamento de isótopos. Então a gente vai aqui em Feature List Methods, Isotopes, Isotope Peaks Grouper. E aí a gente vai escolher aqui os parâmetros. Como a gente sabe que esse equipamento tem uma boa resolução, a gente vai usar a tolerância de 0 a 10, que é o que a gente já vem trabalhando antes. O tempo de retenção total 0,02 e carga máxima, vou botar 2 aqui. E vou dar OK. Pronto. E finalmente a gente vai fazer o Peak Alignment em Feature List Methods, Alignment, Joint Aligner. Então, o que a gente vai usar como parâmetro aqui é 0 a 10 ppm,
tolerância, que é o peso de tolerância, né, que seria, deixa eu botar 75. O tempo de retenção, a gente vai usar 0,05 e isso aqui é a tolerância para massa carga, né? Essa aqui é a tolerância para o tempo de retenção, a gente vai botar 25. E a gente vai dar OK. E vou em exportar para arquivo CSV, certo? É importante de colocar o pick status também, porque a gente quer saber onde ele foi detectado, né? Que amostra ele foi detectado. Então é isso, a gente tem aqui o ID, né? Que foi gerado, razão massa carga, tempo de retenção. Row number é a quantidade de vezes que esses picos foram detectados, certo? A gente aqui tem um branco. Por exemplo, esse íon precursor, nesse tempo de retenção, foi detectado no branco e a intensidade dele foi essa. No controle de qualidade 1 foi esse. No controle de qualidade 2 foi esse. E assim por diante. Aí a gente vai ter que ver aqui como é que está organizado nossos dados, né? E, na verdade, o modelo experimental, né? Geralmente o branco, como eu acho que eu já mencionei anteriormente, ele tem o branco e tem o no ejection, né? O branco ele é, é a mistura dos reagentes e uma substância normalizadora, uma substância de controle. E aí ela passa pelo equipamento e geralmente só se detecta a substância de normalizador ou de controle, para verificação de controle de qualidade, né? Eu não vou, acho que não vou utilizar o branco aqui, certo? Então aliás, eu vou deixar, mas a gente vai fazer uma filtragem dos dados com base um, no controle de qualidade. Então eu vou adicionar filtro aqui e vou botar aqui. Eu vou escolher os que foram detectados no QC1, no QC2, no QC3. Agora eu vou colar isso em outra pasta, só o que foi filtrado pelos controles de qualidade detectados, né? Eu vou deletar o row ID, vou deixar o massa carga, a coluna de massa carga, coluna de tempo de retenção, número de picos detectados também não vou utilizar isso. Vou deletar também essa coluna que indica se o pico foi detectado naquela amostra ou não, se o íon precursor foi detectado na amostra ou não. Vou deletar aqui esses detectados. Então, eu tenho aqui esse futuro CSV que eu vou salvar agora, que contém o quê? Intensidade diária do branco, os controles de qualidade, certo? E as amostras de interesse, que seriam controle 1, 2, 3, 4, 5 e tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui a gente vai fazer um diagnóstico inicial do nosso experimento, mas aí eu vou criar outro CSV, que eu vou criar em outra pasta aqui, vou exportar depois, e eu vou tirar o branco e os controles de qualidade.
Então eu vou lá no MetaBanaList, eu vou clicar para iniciar. Eu vou em análise estatística. E aí a gente vai fazer um upload de um Peak Intensity Table. A gente vai botar dessa forma aqui, ó. A amostra, o label e uma coluna que vai somar o íon precursor massa carga com o tempo de retenção. Então vamos voltar lá no Excel. Eita, fechei a coisa errada. Isso aqui eu também não preciso mais. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai concatenar a coluna A e B para ficar nesse formato aqui, ó. Tempo de retenção, íon precursor e tempo de retenção. Então vou selecionar a coluna A, eu vou inserir aqui uma coluna nova, né? E aí eu vou inserir a equação concatenar. Concatenar B2. E aí eu vou dar uma vírgula aqui, não, ponto vírgula, tá vendo aqui no meu Excel. Vou botar aspas duplas. Vou botar um underline. E eu vou fechar aspas duplas. Eu vou dar outro ponto vírgula e vou selecionar a coluna C2. Que é para juntar B2, botar um underline e o C2. Vou dar OK. O resultado é esse aqui, ó. A soma desse valor aqui com o underline com esse valor. E juntando, né, os strings. Eu vou mandar varrer. Ele gera aqui esse resultado. E aí eu vou ver como é que está aqui no MetaBanaList. Pronto, eu vou deixar nesse formato aqui, ó. Vamos lá. Vou copiar isso aqui e vou colar como valor. Ele vai deixar de ser uma equação, né? E eu posso deletar essas colunas. Opa, deletei errado. Pronto. Aí eu vou dar um insert aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou criar cópias do blank, certo? Aí eu vou botar aqui label e sample. Vou botar blank, 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 QC, 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 CTRL, CT 2, 3, 4, 5 e tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Os samples, eles não podem ter nomes repetidos. Então aqui vai ser o blank 1, blank 1, 2 e 3, QC1, 2, 3, 4, CTRL1, 2, 3, 4, 5 e tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. A gente já tem um primeiro arquivo que pode ser analisado no MetaBanaList, certo? Eu vou sobrescrever o arquivo. Eu vou deixar. Eu sobrescrevo. Deixa eu pensar agora. Eu não vou sobrescrever, não. Eu não sei. Talvez eu precise dele depois. Então eu vou gerar um outro arquivo com outro nome aqui. Que vai ser o 2 underline. Não. Eu vou botar 2 underline 2. Que é a segunda versão do arquivo 2. E vou clicar em salvar. E agora eu vou para análise. Clique para iniciar, análise estatística, Peak Intensity Table. Os samples, eu vou botar aqui, não são pareados por enquanto. E vou localizar o arquivo de trabalho. Módulo 3, aula 1, processado, 2 underline 2. Ah, tá. Os samples estão em colunas, viu?
que ele dá um diagnóstico inicial, né? Ele sabe que são picos de MZRT, que as amostras não são pareadas. 2 grupos foram detectados. Vamos ver. Eu vou prosseguir. Não vou filtrar, certo? Vocês podem ler depois o porquê dessa filtragem, e aqui tem um artigo que fala sobre isso. Mas inicialmente agora eu não vou filtrar. Vou prosseguir. Eu vou para a parte de normalização e vou escolher essa normalização aqui. Deixa eu ver. Prosseguir. Beleza. Agora eu vou fazer um PCA aqui. E vou inserir os nomes das amostras. Pronto, ó. Então a gente tem aqui o controle de qualidade. Os brancos estão aqui, né, bem longe, as amostras bem distantes. E elas são idênticas, então não tem intervalo de confiança. Os controles de qualidade, eles estão por aqui. Controle de qualidade 4, 3, 1 e 2. Eles se comportam parecido tanto quanto o tratamento como o controle. Então a gente já tem uma noção de saber assim, se de fato como estão as amostras, quão distantes estão as amostras. A gente tem as amostras bem agrupadas aqui, tanto para tratamento como controle. Parece não haver diferença entre esses grupos, né, inicialmente. Mas não há um outlier, por exemplo, um ponto fora da elipse do intervalo de confiança de 95%. Então a gente já pode assumir que, pelo menos a parte de bancada, de experimento de bancada e de pré-processamento foi bem feita. Eu vou dar só uma olhada no heatmap. A gente tem aqui o branco. Aí temos aqui os controles, né? 1, 2, 3 e 4. Esqueci de tratamentos. Bom, aqui tem tanto feature que não dá pra ver o nome. Na verdade, isso aqui, cada linha dessa aqui é aquela coluna concatenada, né, do feature com o tempo de retenção dele. Mas não dá pra ver nada aqui. Eu carreguei esse arquivo só para a gente ter uma noção de como é que estava a qualidade dos dados, mais precisamente para a gente olhar o PCA, né? Que o PCA, se a gente tivesse alguma daquelas corridas de alguma das amostras biológicas fora do intervalo de confiança, a gente já deveria considerar retirar essa amostra em particular. Por exemplo, se essa TRAT1 aqui tivesse bem aqui, provavelmente essa aqui ia ser uma amostra muito problemática e poderia comprometer a estatística. Que não é o caso. Também, tampouco da controle 3. Então, ok, os dados parece que estão assim, condizentes entre si, né? E aí agora, de fato, a gente vai utilizar o MetaBanalyst para poder fazer o pré-processamento, para poder fazer a identificação dos metabólitos. Para isso, a gente não vai utilizar um Excel que tenha branco e nem controle de qualidade, certo? Então, eu vou clicar aqui em sair para encerrar esse processo e vou dar uma olhada aqui nos arquivos. Então, eu vou usar esse mesmo. Eu vou novamente aqui em texto para coluna. Vou deletar o do branco
e os controles de qualidade, deixar apenas o controle e tratamento. Vou dar um Ctrl menos, vou selecionar as colunas posteriores, né, para verificar se tem alguma coluna com algum dado. Vou deletar isso tudo com Ctrl menos. Ok, teoricamente está uma... Novamente pelo começo. Clica aqui para iniciar. Análise estatística. Pick Intensity Table. Samples in Columns. Browse. A gente vai fazer o 3 processado. E aí eu vou avançar aqui. Novamente não vou filtrar. E vou fazer uma normalização dos dados. E visualizar o resultado. Aqui está com os dados estão com uma densidade esperada para uma curva de distribuição normal, né? E isso aqui é uma das premissas para a gente poder realizar testes paramétricos, como vai ser o caso do teste T que a gente vai utilizar. Se os dados estivessem um pouco fora disso, a gente teria que fazer outros ajustes de transformação e normalização. Isso aqui significa que, novamente, né, os dados provavelmente, a parte de bancada foi bem feita e a pré-processamento também. E eu vou prosseguir. Certo. Como a gente só tem dois grupos, o controle e tratamento, a nova não aparece. No caso aparece teste T, é o que a gente vai utilizar. Tá? Eu vou clicar aqui no PCA só para dar uma olhada, para ver quão distante estão essas amostras. Ainda não carregou. Pronto. Então, elas não estão tão distantes, certo? É como se o tratamento não tivesse tido tanto efeito, apesar de talvez tenha, né? Eu não sei. A gente tem que fazer teste T ou A nova para saber. Aqui tem tanto feature que não dá pra gente saber o que está acontecendo aqui, né? Infelizmente. Tá, então vamos ao início. Teste T. A intenção da gente é identificar o máximo de metabólitos, eles tendo sido significantes ou não. Então eu vou botar o limiar aqui de 1 e deixar o raw para o p-value em vez do FDR. Por que 1? Porque eu não quero que ele filtre nada, eu quero que ele faça eu quero que ele me dê o t-score, né, que seria o teste T estudantizado, o valor de teste T estudantizado. Então eu vou clicar em Submit e aí ele vai me retornar todos os t-scores, né, do teste T estudantizado, e em um arquivo CSV. Eu vou clicar ali na janelinha e vou clicar em Download, certo? E vou salvar o arquivo. Então tem esse arquivo salvo aqui, ttest.csv. Eu vou botar aqui numa pasta nova, sei lá, MetaboAnalyst. Botar o arquivo 1, versão 1, né, ttest. E vou abrir ele no Excel. Tá. Esse aqui que eu tenho de resultado, ó, eu vou expandir para a coluna. Opa. Ok. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um nome concatenado, uma string enorme, né? Que tem... O que é que tem nessa string? Tem razão, massa, carga, tempo de retenção, o t-score e o p-value. Isso é justamente o que eu preciso para rodar lá naquele módulo de MS Pix to Pathways.
Ó, eu vou mostrar aqui de novo os dados. Peaks to Pathways. MZ, P-Value, T-Score e o tempo de retenção. O tempo de retenção pode ser incluído como uma nova coluna, certo? Então tem que ser. Agora a gente vai olhar como está lá em algum dado de exemplo, para não ter erro de como organizar os dados. Vamos lá. Vamos abrir esse IBD de novo. Então o nome da coluna tem que ser n.z, p.value, t.score e então, mais uma vez, então eu tenho aqui, né, a razão massa carga, tempo de retenção, t-stat, p-value. Eu vou criar seria uma coluna nova e vou desmembrar com base no underline. Texto para coluna delimitado, outro underline. Pronto. Eu finalizo. Então eu tenho os m.z aqui, r.t, t-score e p.value. Eu vou botar na ordem. Teoricamente ele detectaria pelo rótulo, né, da coluna, mas eu não sei. Eu vou botar como está aqui. n.z. Deixa eu inserir uma coluna nova aqui. P-value. Opa! P-value, T-score e RT. Eu vou deletar essa coluna última aqui. Novamente, só verificando. M.Z, P-value, T-score e R.T. Isso aqui vai ser o arquivo 2, teste T2. Underline 2, teste T. E agora eu vou rodar no MetaBanalyst, nessa plataforma aqui, começando pelo começo. Clique aqui para iniciar, análise funcional, Ion Mode Negative, Mass Tolerance que a gente usou na aquisição foi de 10 ppm, tempo de retenção em minutos, a gente vai usar o T-Score. E aqui a gente vai clicar em versão 2, né, do teste, dá o Open aqui e faz o Submit. Isso aqui, um total de 1810 features de razão massa carga foram identificados, né? A accuracy foi de 10 ppm, o módulo analítico é negativo e contém 4 colunas. E aí, os cabeçalhos são MZ, P-value, T-score e RT. E 0 features foram ignorados, né? Todos eles foram considerados para análise posterior. E aí a gente escolhe aqui o algoritmo, o MAMIT-ROG, qual a versão. Eu não vou mexer em nada aqui, vocês podem ver depois para que serve isso. E aqui a gente vai dizer qual é o organismo. A gente vai escolher aqui plantas, eu vou escolher Arabidopsis e vou prosseguir. E aí, como resultado, a gente recebe isso aqui, ó, que aparecem os hits significantes, esperado, p-value e os detalhes. A gente pode ir clicando para poder verificar o que está acontecendo, o que serve de resultado.
Vocês podem ver isso tudo posteriormente, mas o mais importante seriam esse resultado aqui, que eu vou salvar, e esse aqui. Pronto. Então eu vou pegar esses dois arquivos e vou jogar aqui como resultado, eu acho. Resultado. Pronto. Eu vou abrir esse... Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou abrir esse primeiro arquivo, que é desse primeiro botão aqui, o Pathway Hits. Certo? Aqui, ele, com base no que ele tem de dado, de informação, do banco de dados dele, ele tenta estimar qual é a via metabólica de um conjunto de features e só um minuto, deixa eu organizar isso aqui. Ó. Ele pulou um a mais porque tem uma vírgula no meio do texto das vias. Deixa eu mover aqui para a gente conseguir ver tudo com calma. Pronto. Então aqui a gente tem possíveis, com base em alguns desses conjuntos de razão massa carga, provavelmente esses íon precursores são fragmentos de substâncias de moléculas, né? Fragmentos de moléculas de pelo menos 1 a 16 compostos, 16 moléculas que fazem parte do metabolismo da purina, certo? Aqui tem os compostos teóricos, e aí essas informações aqui vocês vão ter que casar depois com as informações que saem dos compounds, dos meshed compounds. Aqui é onde está a parte mais de anotação, digamos assim. Que olha só, eu vou copiar isso aqui. Pronto, eu vou deletar essa coluna cópia. Então a gente tem aqui um MZ, certo? Um RT e o possível composto que rolou o match, né? Provavelmente esse íon precursor desse tempo de retenção seja oriundo, advindo desse composto aqui, que é o C00020, certo? O que é esse C00020? Esse aqui, parte do que o MetaBanalyst faz, ele utiliza como banco de dados o KEGG, que é um banco de dados, né, de metabolômica. E aí você pode pesquisar C000, 20. E aí, provavelmente, esse fragmento 34605569978, que sai no tempo de retenção de 1.13, provavelmente ele é fragmento de um composto que seria pelo menos uma AMP, né? Ele podia ser uma AMP, ADP ou ATP. E aí, casos desses, aparece às vezes só um composto empírico, mas às vezes aparecem mais de um. E aí, o que é que vocês podem fazer? Quando a gente vai filtrar, a gente pode fazer o que, por exemplo? A gente pode filtrar e filtrar esses compostos empíricos com base na diferença de massas. E aí a gente pode decidir qual que tem menor massa para ser o... Filtrar não, deixa eu fazer uma range aqui. Expandir. Pronto. Então a gente tem isso aqui, ó, esses monte de íon precursores que saíram nos tempos muito próximos, que provavelmente tenham vindo de certas moléculas. E aí, com base na diferença de massas, provavelmente
Esse aqui, ó, que tem a menor... É esse que tem a menor diferença? Tem como a gente filtrar no R, a gente vê qual desses aqui tem a menor massa para esse composto empírico, a diferença de massas, né? Então, assim, dá pra gente vai ter que fazer um trabalho de curagem manual aqui. E aí é isso, com essa informação a gente pode pegar, por exemplo, esse... Deixa eu abrir aqui aquela planilha inicial. Por exemplo, esse C0031, eu vou copiar isso aqui num bloco de notas. Eu vou colar e vou fechar. Pronto, então a gente tem aqui um MZ, um RT e um composto. E aí, eu vou lá na... Opa, cliquei errado. Fechar isso, eu vou fechar isso também. Eu volto lá naquela coluna... Não, naquele arquivo... Deixa eu ver aqui. T-test 2 ou T-test 1? Nenhum dos dois. Daí, ó, eu reabri de novo o arquivo 3 pré-processado, aquele que eu tinha feito a soma, né? A concatenação de duas colunas string. Eu vou desmembrar aqui também. Lá vai. Isso aqui é para facilitar a pesquisa, né? Na verdade. Eu espero que facilite. Eu vou desmembrar com base no underline. Finalizo. Então eu tenho aqui o RT, o MZ. Eu vou deletar isso aqui por enquanto. Então eu tenho aqui 179.005.238 no tempo de retenção 0,7034. Então eu vou pesquisar isso. Pronto. Aí, então, o que foi que eu achei aqui? Eu vou criar uma coluna nova. Eu vou botar aqui compound, sei lá, por enquanto, né? E vou dar uma pesquisada de novo. E tá aqui. Eu comecei a identificar que esse aqui é o C0031. Eu comecei não, né? Foi indicado isso pra mim. Então, tá aqui o C0031, que seria o AMP. E tá aqui a intensidade do AMP nessas amostras. E aí a gente vai fazendo isso composto por composto. Tá aqui, ó. Dessa linha é o que a gente tem de intensidade. Bom, e aí é isso. Muita informação. Eu me coloco à inteira disposição nas encontros presenciais para tirar dúvidas. Eu adoraria que tivessem poucas dúvidas, porque eu queria ser claro, mas é muita informação, é um workflow enorme, a gente tem que fazer muitas etapas para chegar em algum resultado. E essa parte de curagem manual que acontece no final é um negócio que toma muito tempo. Eu mostrei um exemplo de né, do AMP, mas o certo era fazer isso para tudo que saiu de resultado. Dá para fazer isso rapidamente no R, para fazer tipo um PROC-V, uma comparação de colunas, para ele preencher uma coluna nova. E é isso. Um abraço e até mais.